Quantos somos? Somos seis. Quantos somos? Somos seis. Os Cavaleiros da Tábua Redonda, tamo junto com vocês. Quantos são vocês? Quantos são vocês? Os Cavaleiros da Tábua Redonda, tamo junto com vocês. Os Cavaleiros da Tábua Redonda. Nós vamos se manifestar, vamos dançar no municipal, o nosso carnaval é... Eita, toda vez que eu vou fazer vídeo de 4 Cavaleiros do Apocalipse, eu lembro de Babal do Pandeiro. É lá do Rio Grande do Norte, ele, se eu não me engano. Essa música que eu cantei agora. E ele fala os Cavaleiros da Tábua Redonda, que é a galera que serve ao Rei Arthur aqui em 4 Cavaleiros. Mokushiroko no Yonshin. Vamos lá, galera. Eu esqueci de fazer vídeo semana passada, me perdoem. Eu que tava prometendo aqui, não, a cada dupla de capítulos, né? 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6. Eu ia fazer o vídeo pra vocês, só que aí eu esqueci, meu irmão. E aí a gente vai fazer agora um review triplo, 7, 8 e 9. Pera aí que eu abri o roteiro errado aqui. Aqui, ó, 7, 8 e 9. Deixa eu colocar as imagenzinhas grandes, peguei minha fila aqui. Galera, eu adorei os acontecimentos recentes, centrados muito no Naciens. Eu não sei se eu tô pronunciando o nome dele certo. Ali pelo capítulo 8 a gente vai achando que ele é filho de King Diane, junto com a Dolores, né, a giganta que aparece, mas não, é toda uma outra história envolvendo um tal de Ordo. E por falar nesse Ordo, tem aí um baita gancho pro capítulo 10. Não sei se eu analiso o 10 já semana que vem ou se eu espero o 10 e o 11 para voltar a analisar em duplas. Beleza? Mas olha só, se tu tá curtindo o meu conteúdo de 4 Cavaleiros do Apocalipse... Peraí, de quê? De quê mesmo? De Mokushiroko no Yonshin! Dá like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal. Saiba que isso é muito importante pro meu trabalho. E também ajuda mais ainda ativando o sininho e configurando o sininho para receber todas as notificações. O mais importante é tu compartilhar esse vídeo, seja no Facebook, em grupos do Facebook, no WhatsApp, pode ser em grupos do WhatsApp também, ou só para um amigo, no Twitter, no Instagram, compartilha. O Oblu tá precisando muito dessa força-tarefa por parte de cada fandom, então eu conto com o fandom de Mokushiroko no Yonshin. Beleza? Vamos fazer a disputa de fandoms, vamos ver qual fandom que mais ajuda o Oblu nessa empreitada. Bom, galera, o capítulo 7 tem como título, né, numa tradução livre minha, o demônio de Ecogord. Então é uma tradução bem literal, né, The Demon of Ecogord. Ecogord, que é tipo o desfiladeiro do Eco, né? E esse lugar, ele me lembrou muito aquele mesmo lugar onde o Monspear ataca os pecados capitais. No caso, o Monspear estava muito longe dos pecados capitais. Eu não lembro o capítulo agora, mas é quase logo depois que os 10 mandamentos surgem. E o Monspear manda aquele Goku Angel, que é uma ave de fogo infernal, e ela perfura uma montanha. Então, será que esse lugar é o Ecogord? Porque esse lugar aí na Nanatsu no Taizai não tem nome. E aqui temos, né, um nome para esse lugar parecido, chamado Ecogord. É bem engraçado o começo do capítulo 7, porque o Percival, ele tá querendo fazer uma competição de caça. Eles que saíram da coluna do dragão, um dragão gigantesco, né? E aí o Percival tá querendo fazer uma competição, né? O Percival se mostrando muito bobo, sempre. E o... como é o nome dele? O Donnie, ele fica... né, velho, como assim? Um dos 4 Cavaleiros do Apocalipse é tão bobo assim. E a raposinha assim fala, ó, reclama como profeta, meu irmão, não reclama comigo não. Não foi eu que fiz a profecia, não. Muito legal, eu gosto desse jeito meio impaciente da raposinha. A gente já vai colocando características de um bichinho fofo, mas é massa ver que a raposa é impaciente. E aí a gente vê porque o Ecogord tem esse nome, porque é um desfiladeiro, e quando você grita, tem eco, né? Então é um nome bem literal, desfiladeiro do eco. Tipo, Donnie, na procura por caça, né? Eles que entraram nesse joguinho do Percival, o Donnie acha uma giganta chamada Dolores. É bem interessante porque ela tá rezando pros deuses e não pra Mãe Terra. Mãe Terra, né, que é a divindade dos gigantes. A gente viu muito com Matrona e Nanatsu no Taizai. E aí, velho, por que ela tá rezando pra os deuses? Será que os gigantes não confiam mais na própria religião, nos próprios ritos
né? Eu fiquei curioso. Mas, bom, Dolores, ela foi criada com o Ordo, né? No capítulo 9 a gente descobre isso. Então, tipo, eu acredito que a religião do Ordo é que foi passada para Dolores. Então é por isso que ela cultua os anjos. A gente descobre, então, né, que o desfiladeiro era habitado por fadas e gigantes, só que agora é um inferno na Terra. Em meio à caça do Percival, ele encontra o Nazianz, que é, tipo, ele tem um título de fitoterapeuta louco, The Mental Herbalist. E aí ele tá torturando uma fada, não parece muito bem uma fada, né? Parece mais um demônio, principalmente no final dos acontecimentos do capítulo 9. E aí o Percival solta a fada, né? E o gancho desse capítulo foi muito bom, o gancho do 7 pro 8. Porque as fadas vão dizendo que o desfiladeiro ficou desse jeito caótico por conta daquele demônio. A gente sabe que o demônio é esse que estava sendo cobaia do Nazianz. Mas do capítulo 7 pro 8, a gente fica pensando que é o próprio Nazianz. E aí no final do capítulo 7, depois do Percival ter soltado a cobaia do Nazianz, o Nazianz dá o boa noite Cinderela no próprio Percival, velho. E aí vamos pro capítulo 8, né, intitulado Percival, Rato de Laboratório, porque o Percival vira objeto de estudo do Nazianz. A raposinha, sim, ela manda uma frase muito interessante no começo do capítulo 8, que é preocupada com o Percival, né? Pô, se algo acontece com o Percival, eu me lasco. Por que a raposinha se lasca? Tá precisando proteger os 4 cavaleiros do Apocalipse para ir contra o Rei Arthur, para ir contra o caos. Se o time da raposa, se o time dos 4 cavaleiros do Apocalipse é contra o caos, eles estão a serviço de quem? Dos deuses, dos demônios, de que outra entidade, de que outro clã, vamos dizer assim, né? É interessante também que a gente descobre que o elmo e o manto de Percival são mágicos. Pelo menos, se for uma informação que tenha sido dada antes, eu deixei escapar. Mas é interessante a gente saber disso, porque esse elmo e esse manto devem dar um bom boost nos poderes do Percival, que já são bastante apelões. Ele tem poder de multiplicidade, ele tem super força, ele tem resistência, ele tem cura, né? Então o elmo e o manto devem dar mais poderes ainda para ele. É interessante que a gente também descobre que o Nazianz, ele tem tipo um tique. Ele morde a boca quando ele está empolgado ou assustado, e que ele é irmão de Dolores. Quando a gente tem essa informação, pelo tamanhinho do Nazianz, beleza que ele é maior do que o Percival, mas tipo, ele é pequeno, a Dolores é uma giganta, eles são irmãos, e aí caramba, será que são filhos de King Diane? Né? Essa aí é a sacada desse capítulo, é a trollada do Nakaba Suzuki, né? Pra cima da gente. E aí eu fiquei pensando, será que o Nazianz é o cavaleiro do Apocalipse da fome? Só que o semblante dele não bate com a versão adulta que a gente viu lá no capítulo 4, capítulo 5, né? Quando mostra os 4 cavaleiros do Apocalipse adultos no futuro. E aí a gente vem com mais especulações das fadas, especulações erradas, né? De que os monstros que habitam o Ecogord hoje são experimentos do Nazianz, mas a Dolores tem fé que eles não são experimentos do Nazianz. E a gente tá acompanhando, né, esse grupo, o Donnie, a Dolores, as fadas, e também estamos acompanhando em paralelo um outro grupo formado pelo Percival e pelo Nazianz. E a gente descobre que o Nazianz tem o objetivo de sintetizar um remédio, mas para que ou quem? A gente descobre no capítulo 9, né? E o Percival se solta sozinho das suas amarras. O Nazianz decide enfrentar o Percival e mostra suas adagas, chamadas de Henbane e Belladonna, e ele vai lutando de igual para igual com o Percival. Isso me impressionou bastante. É por isso que eu ainda fiquei crendo mais ainda que ele poderia ser filho de King e Diane, mesmo o semblante do Nazianz não batendo com o Cavaleiro do Apocalipse, que representa a fome. E aí a gente vê que o Percival ia até levando a pior, só que o elmo do Percival dá-lhe no Nazianz, tipo a capa do Doutor Estranho do MCU. O elmo, ele ganha vida própria, eu achei interessante, né? E beleza, foi coerente com a informação de que o elmo tem poderes mágicos e pá.
Só que no final do capítulo o Percival surpreende e toma um remédio. É um jeito muito tolo de querer ajudar, né? O Percival já estava se mostrando bastante prestativo, mas tomar um remédio mostra como ele é inocente na maneira que ele ajuda as pessoas e ele precisa adquirir um pouco de malícia. Não é a malícia maléfica, mas é a malícia de conseguir separar as coisas. Eu posso te ajudar, mas não de uma maneira que eu me mate no processo, né? E aí vamos para o capítulo 9, O Senhor dos Venenos. Aí sim uma tradução livre, porque seria The Venom Mixer, o título do capítulo 9. O misturador de venenos. É interessante, é uma tradução literal, mas eu gosto muito do Senhor dos Venenos, que é o título que eu daria para o Nazians, né? E a gente vê que a partir desse remédio do Nazians, o Percival fica fortão, com um cabelão gigante. É interessante. O Nazians decide também tomar um remédio, só que ele desmaia e eu fiquei tenso, porque o Percival, ele aguenta o tranco, já que ele é Percival, mas o Nazians, né? Ainda mais sabendo que ele é um humano normal, com a história de Ordo. E aí somos inteirados sobre toda essa história, né? Que o Ordo, ele era um pesquisador no EcoGord, ele achava o EcoGord um grande tesouro para a humanidade em questão de fauna e flora, então ele estava pesquisando para criar novos medicamentos para a população e tal. Bem bonito. Nas vivências dele, ele até adota Dolores como uma filha, ele vê Dolores como uma filha e acha o Nazians num cestinho também. O Nazians foi abandonado por quem? Né? Eu gosto muito de trazer questionamentos aqui, mais do que estar especulando, porque eu gosto muito de ouvir vocês. É por isso que eles são irmãos, né? É um humano que foi encontrado abandonado e uma giganta que já vivia no EcoGord, mas são irmãos de criação. Então não são filhos de King e Diane. É aí que esses núcleos se encontram. O Donnie com a Dolores e as fadas encontram o Nazians e o Percival. E as fadas atacam o Nazians. E é bem legal, né? Que o Percival protege, vai tacando pedra nas fadas, velho. É bem engraçado desse momento. E aí a gente percebe que a floresta começa a morrer de vez. A floresta que já estava naquele estado infernal. Os bichos, né? A fauna e a flora também estavam virando demônios, monstros. E agora essa fauna e flora começa a morrer. E aí o Nazians, ele cria do nada, geração espontânea, contrariando o princípio da troca equivalente de Fullmetal Alchemist. O Nazians, ele cria aquele remédio que ele e o Percival ingeriram, e aí ele explica sobre a sua magia, o misturador de venenos, o Senhor dos Venenos, que quando o Nazians, ele ingere algo, o seu corpo aprende a composição daquilo, parece até um pouco com a Quirk, com a individualidade da Momo e a Oyorozu de My Hero Academia. E aí, uma vez aprendendo a composição daquilo que o Nazians ingere, o próprio Nazians pode criar do zero aquela fórmula fora do seu corpo. Ele é até posto em xeque sobre essa história de misturador de venenos. Por que é um veneno, né? E aí vem uma frase do Ordo que o Nazians hoje também profere. Precisamos entender dos venenos... De novo, galera, desculpa. Precisamos entender dos venenos se quisermos salvar vidas. É interessante, né? Porque muito antibiótico na vida real é feito a partir dos venenos de cobra. Então é interessante isso. O veneno é algo ruim no primeiro momento. Mas se você tem um conhecimento científico, o veneno pode servir para o bem, né? É aí que a fada Fake surge através daquele buraco do desfiladeiro do Echo. E aí ele diz no final, o mestre precisa ensinar uma lição ao seu aluno. Não é Ordo. E o Ordo surge de uma maneira demoníaca no final, então essa fada Fake é um demônio, velho. Por isso que o Nazians estava experimentando as coisas nele, né? E caramba, que momento, né? Porque o Nazians passou todo esse momento... Depois do desaparecimento do Ordo, o Ordo desapareceu do nada, o Nazians foi lá, pesquisou, ele tem essa magia do misturador de venenos, ele consegue dar vida de volta à floresta. É um momento muito lindo, só que aí vai vir o Ordo. Eu acho que o Percival vai precisar agir, porque o Nazians nem a Dolores vão conseguir enfrentar. Então, trabalho pro Percival e vamos descobrir, né, sobre essa fada Fake, e o que é que ela fez com o Ordo? Será que tá rolando algum processo de demonização das pessoas?
bem interessante. Galera, se tu tá pensando em comprar alguma coisa, vai pelo nosso link da Amazon, beleza? Eu sempre direciono vocês para a página principal de mangás lá na Amazon com os novos lançamentos e descontos mais atualizados. Mas saiba que indo pelo nosso link, tu pode comprar não necessariamente apenas mangás. Tu pode comprar um videogame, um jogo, um livro, um filme, o que for, que tu tá ajudando o All Blue de uma maneira que tu nem percebe, porque a gente ganha uma comissão sem nenhum custo adicional pra tu. Então vai comprando tuas coisas, completando tuas coleções e ainda ajudando o canal. Agora eu quero ver os comentários de vocês. Claro que eu sei que vai pesar comentários sobre o capítulo 9, mas também comentem sobre o capítulo 7 e 8, a primeira aparição do Nazens, aquelas teorias, né? O que é que vocês pensaram? Que o Nazens era filho de King Diane também, junto com a Dolores? Seria legal, né? E o que é que vocês esperam para os próximos capítulos com o surgimento de um Ordo Demônio? Comenta e até mais!